Vamos então implementar o Quicksort. Aqui eu tenho um vetor de caracteres que eu quero ordenar utilizando então os valores dos próprios caracteres. Depois vocês podem testar com outros tipos de dados, como inteiro, float, etc. Então eu vou começar imprimindo o vetor. Então se a gente fizer aqui uma primeira compilação, aqui eu estou chamando já o Quicksort, né? Se a gente fizer uma primeira compilação, vou comentar aqui os dois. Então vai aparecer aqui o vetor não ordenado. Então eu quero agora ordená-lo em ordem alfabética. Eu vou utilizar então para isso o algoritmo Quicksort, que vou implementar agora. Reparem que aqui eu estou chamando o algoritmo para 0 a 6, que apesar de ter 8 posições no vetor, a última é o /0, eu não quero mexer nela. Então eu só vou modificar aqui a parte útil dos caracteres. Reparem também que o Quicksort, assim como o MergeSort, recebe o início e o fim do vetor, ao invés do seu tamanho. Isso porque nas chamadas recursivas pode ser que o algoritmo precise ordenar recortes internos do vetor, e não apenas só do início até o fim. Bom, esse algoritmo ele recebe então um vetor de char, o início e o fim. E agora eu vou fazer aqui o processamento dentro do Quicksort. Bom, a primeira coisa que a gente tem que verificar, né, o Quicksort ele tem basicamente 3 partes aqui principais. A primeira parte que o Quicksort faz é verificar o caso base. Sempre em um problema recursivo, a gente utiliza o caso base como sendo algo importante a ser verificado. O que é o caso base? Vetores de tamanho 0 ou 1. Quando que isso acontece, né? Eu verifico então se o início, ou melhor dizendo, né, se o fim do vetor é menor ou igual ao início. Então aí eu retorno nesse caso. Poderia ser também início maior ou igual ao fim, né? Aí depende do ponto de vista. Então nesse caso que eu estou trabalhando com um caso base, quer dizer, se para um determinado vetor ele vier do tipo Quicksort de 0, 0, eu sei que o fim aqui é igual ao início. Então eu tenho um vetor de tamanho unitário. Pode acontecer também de estar invertido, assim, né? Então o início é maior do que o fim. Isso significa um vetor de tamanho 0, quer dizer, estou fazendo uma chamada para um vetor que não tem nada lá dentro. Bom, agora eu vou fazer a segunda parte, né? Então o primeiro aqui é o caso base. Depois de verificar o caso base, eu vou ter o algoritmo de partição ao redor de um pivô. E aí esse pivô é o que a gente vai ter que selecionar, uma estratégia de seleção. E a última parte são as chamadas recursivas. Então, a gente vai ter uma inversão aqui com relação ao MergeSort, que no começo fazia a chamada recursiva, depois intercalava. Aqui a gente vai começar particionando o algoritmo. O que esse algoritmo faz? Então, primeiro, seleciona um pivô, depois percorre o início do vetor para garantir que os elementos são menores ou iguais ao pivô, e percorre o fim do vetor para garantir que sejam elementos maiores do que o pivô. Então a ideia é que eu tenho uma lista 1 de elementos, então eu começo aqui com elementos numa lista 1 inicial, e todos os valores dessa lista 1 sejam menores ou iguais ao pivô, que é menor do que todos os elementos de uma lista 2. Então não importa a ordem dos elementos na lista 1 e na lista 2, desde que a posição do pivô seja garantida. Como é que nós vamos fazer para definir isso? Então eu vou criar aqui uma estratégia de seleção do pivô, que o pivô é o primeiro elemento e pronto. Então essa é uma estratégia bem simples de se implementar. Depois eu vou escolher o i, a variável i, que vai percorrer a lista 1, como sendo início mais 1. Por que início mais 1? Porque o início é o pivô. Eu não quero trocar ou mexer aqui no pivô por enquanto. Então ele vai percorrer L1
garantindo que todos os elementos sejam menores ou iguais ao pivô. E o j começa no fim, e ele percorre isso aqui fazendo mais, né? E esse percorre a lista 2, garantindo que os elementos são maiores do que o pivô e caminhando para trás. Muito bem, a gente começa assim. Então, a ideia é a seguinte, né? Fazer, enquanto o v na posição i for menor ou igual ao vetor do pivô, então eu estou garantindo aqui, nesse caso, que o elemento na posição i é menor ou igual ao pivô. Se é menor ou igual ao pivô, então está tudo certo, eu caminho com o i. De forma similar, eu vou fazer isso para o j. Só que agora, os elementos na posição j têm que ser maiores do que o pivô. Enquanto isso for verdade, eu vou reduzindo o j. Então, se vocês não lembram aqui, voltem no vídeo anterior para ver esse caso específico. A ideia, então, é encontrar, após eu fazer essas operações, I e J são candidatos à troca. Porque quando eu paro esse while, significa que eu encontrei um elemento que fere a condição da lista 1. E quando eu paro esse segundo while, eu encontrei um elemento que fere a condição da lista 2. Muito bem, mas eu tenho que ter alguns cuidados aqui. O primeiro cuidado, deixa eu ver aqui. O primeiro cuidado que eu tenho que ter é, eu vou caminhando com o i até quando? Vamos supor que todos os elementos do vetor sejam menores ou iguais ao pivô. O que vai acontecer? Esse i aqui vai encaminhando infinitamente até fora da lista. Então eu tenho que ter uma condição extra, que o i ele tem que ser menor do que o fim. Então enquanto o i for menor do que fim, eu vou caminhando aqui nessa lista. Tá? Isso é importante. Tá? Que mais? O j, eu tenho aqui ele vai diminuindo. O j em si eu não preciso de uma condição para ver se ele chegou no início do vetor. Por quê? Porque o próprio pivô demarca o início. Como assim o pivô demarca o início? Como o pivô é o primeiro elemento, repare que aqui eu estou comparando com o próprio pivô, certo? Então, se eu estou comparando com o próprio pivô, o pivô nunca vai ser maior do que ele mesmo. Então, ele tem aqui um ponto final. Então, imagina que eu tenho um cenário de um pivô igual a 5. Então, o resto aqui tem 1, 2, 3, 7, sei lá. Então, eu estou comparando aqui o i parou aqui nessa posição e o j foi voltando. Quando o j chegou aqui, ele olha e fala, esse elemento aqui é maior que o pivô? Não, não é maior, ele é igual. Então, eu consigo parar. Muito bem. Então, essa aqui é a sequência. Agora, né, a partir do momento que eu encontrei, que eu fui andando com o i até chegar num elemento que fere a condição da lista 1, e andei com o j voltando até encontrar um elemento que fere a condição da lista 2, eles são candidatos à troca. Por que candidatos? Porque eu só vou trocar se o j ainda for maior do que o i. Quer dizer que o elemento que eu vou trocar está depois do i, senão eu não troco. Se for fazer a troca, então, eu vou então trocar um i com j, usando um valor temporário. E beleza. E feita a troca. Bom, reparem que isso aqui funciona para uma iteração. Eu já até deixei indentado aqui, né? Isso funciona para uma vez. Eu quero fazer a troca de um elemento com o outro. Se essa condição for verdade, troca. E eu continuo. Então aqui eu tenho um while aqui fora. Eu posso fazer com do while ou com while do, tanto faz. Eu começo entrando aqui, verificando as posições, depois testo. Vamos fazer com o while daqui de fora. O while do lado de fora vai identificar o seguinte, enquanto o i for menor ou igual ao j, beleza. Então eu estou garantindo aqui que ainda eles não se cruzaram. E quando eles se cruzaram, né, essa mesma condição aqui, quando eles se cruzaram quer dizer que eu não preciso mais fazer nada. Né? Terminou o processo de partição. Bom, ao fim do processo de partição, a gente tem um cenário em que eu tenho na primeira posição o pivô, aí eu tenho todos os elementos da lista 1 e todos os elementos da lista 2. Mas o pivô ainda está no início do vetor. Eu posso posicioná-lo agora no valor correto. Então agora eu vou
na sua posição já ordenada, porque agora eu garanto esse cenário. Então, eu vou fazer agora uma nova troca. Eu posso dizer que a posição do pivô agora será a J. Já viu isso no vídeo anterior. Então, o pivô passa a ser o J. E agora eu vou trocar. Eu vou armazenar o que tiver ali na posição J e vou trocar com o início, porque nesse caso nosso o pivô está sempre no início. Feito? Quase feito. Vamos agora fazer as chamadas recursivas. Seja lá como foi que foi feita essa partição, eu chamo novamente o algoritmo. Agora do início até o pivô -1. E do pivô +1 até o fim. Vamos lá? Então, agora, resolvendo aqui o algoritmo, dá para ver que ele consegue ordenar a B, C, D, E, F e Y. E vocês podem fazer o teste para conferir. Bom, uma outra coisa importante aqui que a gente tem que prestar atenção é na estratégia de escolha do pivô. Aqui eu escolhi o pivô como sendo sempre o início. É essa estratégia aqui, como nós vamos ver depois, que vai definir se o algoritmo ele vai executar mais ou menos operações. Vocês podem alterar o início para outras posições, mas aí, para eu definir que o pivô está em outras posições, esse algoritmo ele considera que, para ele rodar aqui esse while, que o pivô vai estar no início. Então, se eu escolher um pivô que é uma outra posição que não o início, eu tenho que começar trocando o que foi escolhido com o início. E aí funciona daqui para baixo. Então, eu posso escolher qualquer estratégia de escolha, por exemplo, aleatório, no central, desde que antes do código abaixo eu troque o pivô selecionado com a posição com o que estiver no início. E aí, beleza.